Fala galera, aqui quem fala é o Light Yagami, Deus Novo Mundo. E cara, estamos aqui mais um vlog aleatório para eu falar mais da minha vida, lamentar minha vida como sempre. Enfim, esse vlog aleatório eu acho que é mais dedicado à minha pessoa, a coisas que eu gosto de desabafar, coisas que eu gosto de falar, autoconhecimento. Eu acho que até vou postar esse vídeo em grupos de autoconhecimento, porque eu tô aprendendo muito sobre o mundo físico, o mundo extrafísico, com o Rodrigo, né, do Spook Houses. Aliás, se você nunca conhece esse canal, Rodrigo e Spook Houses, Casas Assombradas, dão uma força lá. E eu tô começando agora a estudar o mundo espiritual. Eu tenho certeza, eu vou postar esse vídeo em grupos esotéricos. Aqui eu vou falar mais sobre criaturas do mundo espiritual. Sobre espíritos, vultos, obsessores, bestiais, criaturas mais infernais, deuses, que na verdade na olhar da Igreja Católica são demônios, deuses que são demônios, né? Que na visão da Igreja Católica, várias criaturas que são deuses são demônios, né? Mas na verdade, na minha visão, são deuses malignos, Défos, que são os deuses, que são os meio que anjos, né? Seres com asas do Arima, que é o princípio da maldade. É o deus da escuridão. E aqui eu queria montar meu formulário aqui de criaturas, para vocês que gostam de criaturas do mundo espiritual, assim, porque eu sigo o canal do Spook House, eu gosto muito de coisa macabra, tá ligado? Eu gosto mais de analisar as criaturas do mal, porque eu tô começando a minha mediunidade e eu tô dedicado assim, eu acho que parar com as drogas, mano. Porque hoje eu cheirei e eu tô me sentindo muito mal. Meu corpo de energia não tá aceitando mais isso. Tá doendo. Na hora de cheirar cocaína agora tá doendo. E cara, eu tô com muita obsessão. Agora eu vou explicar sobre essas criaturas. O pouco que eu sei que eu vou passar. Existem os espíritos, né, que estão ligados com o espiritismo, os espíritos bons. Existem alguns espíritos maus. Enfim, existem os espíritos, né, que não são obsessores. E também existem os espíritos que estão virando obsessores, né? Que são os vultos. Os vultos são tipo aqueles tipos de... Sabe aquelas coisas que passam muito rápido? Aqueles vultos. Na verdade são espíritos que estão passando por reino dos obsessores. São bem rápidos os vultos. E são espíritos. Então vamos criar assim, espíritos normais e espíritos, digamos assim, que se estão tornando uma coisa com as sombras, vultos. Então existem espíritos que não estão nesse arquétipo de vulto, e tem espíritos que estão nesse arquétipo de vulto. Aliás, até eu queria formar aqui um grupo assim para pesquisar sobre esses seres. Aliás, vou postar também esse vídeo em grupos de médiums, porque eu tô querendo criar aqui, porque hoje eu vou pro centro espírita estudar isso, e eu tô querendo criar tipo um grupo no Facebook para pesquisar mais sobre isso. Que eu acho que falta muito discernimento no mundo espiritual, como o Rodrigo fala.
E falta mesmo, falta muito. É muito devaneio da igreja, principalmente da igreja, mano. Muitas coisas escritas erradas, as pessoas não questionam mais nada, sabe? Não questiona a igreja, a pessoa só fica lá, sei lá, aumentando o rebanho, não pesquisando, não estudando a Bíblia, a teologia. Enfim, tem muita coisa errada. Também existe, além dos espíritos, os vultos, né? Que são espíritos. Mas vamos colocar assim, como espíritos, vultos e o terceiro tipo, obsessor. Já esse ser já é um ser das sombras, digamos assim, que são seres que agem por instinto, né? Às vezes eles têm características assim de animais, aí já é outro ser, que eu chamo de bestas. Eu chamo de bestas. Eu tô criando meus próprios arquétipos aqui, porque eu tô mapeando, tô começando a mapear esses seres, e entender o que eles são para me proteger. E todo lugar tem desses seres. Pode ter certeza, na sua casa, na minha casa, até na casa do Rodrigo, de grandes mestres, todo lugar tem livre-arbítrio para passar esses seres. Se você é uma pessoa com energia similar, digamos assim, que tá usando, tipo eu, numa época, que tava usando muitas drogas, tava com muito pensamento macabro, sei lá, eu tava com, tipo, esses seres aumentam o ódio. É muito ruim. É muito ruim. Eu já fui atacado por bestas, que também é chamado pelo Rodrigo pelo bestiais. Eu tô me referindo a esses seres que são tipo bestas mesmo. Por isso que eu chamo de bestas. São tipo bestas mesmo, porque são bestas. São criaturas que parecem animais, que desevoluíram do mundo espiritual, da sua consciência, aí ficou menos inteligente, assim, ficou desconectando mais de Deus, das coisas, digamos assim, boas, da boa índole, do bom caráter, e foi atraindo mais características maléficas, né? Um instinto mais animalesco. E essas criaturas, na minha opinião, pode desevoluir assim a sua consciência, perder tanto a sua consciência que vira a consciência de um inseto mesmo. Começa a criar características de insetos. Então existe aí até os espíritos, vultos, obsessores, bestas. E o quinto tipo, que é o do mundo espiritual, de criaturas ruins, assim, vamos colocar. Não, criaturas ruins não. Os passos para virar uma criatura maligna, vamos pôr assim. Que eu chamo de criatura das sombras. O quinto. Que são criaturas das sombras. Que são criaturas que não são mais bestas. Não, são mais inteligentes. Essas criaturas sim são perigosas, que eu chamo de criatura das sombras. Que eu como chamo, o centro espírita não tem, o espiritismo não tem tanto conhecimento desses seres. Esses seres são mais inteligentes, eles sabem como fazer o mal, eles analisam o nosso corpo de energia. Cara, um médium como um cara que tá todo ferrado com as drogas, igual eu, se eu ir pra uma casa que tá sei lá, que tem essas criaturas, eu tô ferrado. Se levar, que eu que tô com essas energias ruins, se alguém tá com essas energias ruins, os pontos de chakra desequilibrado, essas criaturas vão ver seus chakras, mano, vão ver uma baita oportunidade de se alojar. Essas criaturas dão medo. Por isso que eu chamo criatura das sombras. Porque são das sombras mesmo.
São energias muito densas, que já têm o discernimento da maldade. E era nada mais, nada menos que seres humanos. Aí eu queria meio que criar um conhecimento para conhecer mais o processo de, digamos assim, desevolução, o contrário de evolução, né, da consciência, para o contrário, para o mundo das sombras. Eu queria criar um conceito, entendeu? Dessas criaturas. Porque eu gosto muito de coisa macabra, mano. Eu gosto muito de estudar sobre esses seres, porque esses seres, eu sinto que eu vou ter no meu futuro, que Deus está dando um propósito para mim, como eu tenho já uma herança de mediunidade da minha mãe, da minha avó, e como eu já tenho um discernimento sobre o mundo espiritual, acho que Deus está dando uma oportunidade para mim para analisar esses seres. E eu queria evoluir, e eu já estou começando a evoluir já para ir centro espírita, né? Já conhecer. E eu tô primeiro, tem que lutar contra mim mesmo, né? Contra meus vícios. Se um dia eu quero confrontar esses seres. E acima das criaturas das sombras, na minha opinião, tem as divindades. As divindades que não são seres, como chama? Que não foram seres vivos. Acima das criaturas das sombras. Então, digamos assim, eu criei um arquétipo assim para aglobar toda os espíritos, não, os seres do mundo. Eu criei um arquétipo para agrupar os seres do mundo espiritual. Aí acima disso, das criaturas das sombras, eu tô falando aqui mais das coisas, né, dos seres ruins, né? As divindades, que eram divindades lá da deuses assírios, mesopotâmios, também existem outros deuses lá, que já são, né, os famosos demônios, né? Que eu acho que é nada mesmo, nada mais que são vários tipos de demônios, né? Mas é muito difícil você achar um caso desse, porque você tem que estar na mesma vibração. Ou seja, você tem que estar... Tem que ser realmente para ter uma criatura dessa, tem que ser um cara, que tipo, tá na mesma vibração. É muito difícil você ter. Eu falo isso porque é verdade, tem que ter a mesma vibração do mal, entendeu? Que existe o mal, a maldade. A maldade. Você tem que estar na mesma vibração daquela criatura para ela vir. São já criaturas que são realmente a essência do mal. São devils, que são nada mais, nada menos que deuses. Deuses malignos, que é considerado como a igreja como demônios. Existem os livros sobre demologia, sobre esses seres, e são seres muito fortes, obviamente. Eu já tive, eu acho pelo menos, que eu já tive contato com esses seres. Esses seres são considerados deuses e semideuses. São a essência da maldade, mano. A essência da maldade. E são os demônios internos e externos de nós. Esses seres são nada mais, nada menos que nossos defeitos. Nossas representações de nós mesmos, esses demônios. Então, são energias malévolas. Porque você pode até pesquisar na Wikipédia a definição de demônio, e eu defino um demônio assim, como uma energia malévola, como uma divindade malévola. Eu caracterizo o demônio assim, porque realmente é de onde ele veio, as origens deles, que é do zoroastrismo, que são devils, que, né,
Défos relacionados ao grande, que eu acredito que seja o diabo, ao deus Arimã, que são Défos. Pesquisa aí no YouTube. Não, YouTube não. No Google, Zoroatrismo. Pesquisa mais. Eu vou pesquisar mais também para trazer mais conhecimento aqui para vocês. Já esses seres são seres. E esses seres estão. O Rodrigo diz que o mal tá no Vaticano. Ele chama. Na minha opinião, eu acho que esses seres que ele chama de infernais, eu acho que são seres, né, realmente conectados a essas energias, né? Seres ruins, né? Seres malévolos. Que eu caracterizo mais como divindades malignas. Que pode ser chamado como demônios, enfim. Tem vários nomes. Então, esse é meu arquétipo do mundo espiritual. Das criaturas ruins, né? Pode existir espíritos maus e ruins. Não, maus e bons. Pode existir. Ou seja, na minha visão existem esses seres no mundo espiritual. Espíritos, vultos, obsessores, bestas, criaturas das sombras e demônios. Mas demônios, cara, é muito difícil você ver um. Porque você tem que estar na mesma vibração da maldade. Quando você não está na mesma vibração, você não vai atrair isso. Pode fazer de tudo. E os bruxos, os magos mexem com isso, né? Com essas energias, que são nada mais, nada menos que energias, né? Energias da maldade. Que o Rodrigo, eu acho que ele chama de infernais, né? São seres muito quentes, muito densos. Que eu acho que tem asas, sim. Realmente, esses Défos têm asas e são relacionados à pura maldade, sabe? Essência da maldade. Então esse é meu, sabe, como chama? Meu painel aqui sobre essas criaturas. E eu queria falar mais sobre essas criaturas. Eu queria falar mais sobre meus ataques que eu tive. Mas esses meus ataques eu vou falar só em outro canal, que é da minha biografia, Tio Kira. Se inscreve lá. Vou até deixar na descrição aqui do vídeo para se inscrever, que eu vou escrever. Eu vou ver os vídeos do Rodrigo, vou pegar as características desses seres e vou meio que interpretar na minha situação, porque eu tive ataques de bestas. Eu tive ataques desses seres. E esses seres deixam a pessoa realmente maluca. Deixa a pessoa fora de si. E são atraídas pelo quê? Por drogas, por, sei lá, psicopatia, maus hábitos. São atraídos por, sabe, maus hábitos. Que prejudicam você, sua família. Você fazendo mal, você só vai receber o mal, né? Nós temos essa dualidade da alma, né? Isso que eu considero como uma maldade. São os demônios internos, né? É a maldade interna. Eu acho que esses infernais estão nada mesmo, nada mais que conectados a nós, a maldade. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Toda energia tem que ter um ponto de equilíbrio. E às vezes esse ponto de equilíbrio é nada mais nada menos que um ser malévolo. Ou um demônio, digamos assim. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. E muitas vezes são esses seres. Por isso que nós temos que, às vezes, até estar até conectado com uma fé para sair disso. Que é isso que eu estou fazendo. Enfim.
Esse vídeo foi mais para explanar mesmo sobre as criaturas, para ter cuidado com o mundo espiritual, para não brincar com o mundo espiritual. No futuro eu até queria fazer collab com o Rodrigo para entrar nesses lugares, mostrar realmente, porque como eu tenho uma sensibilidade, eu posso até, sei lá, fazer uma collab com ele. Criar, tipo, eu queria muito, sério, eu queria muito evoluir minha mediunidade para analisar esses seres, para criar livros, assim, arquétipos, para as pessoas conhecerem mais esses seres, mais um mundo espiritual, né? Um mundo extrafísico. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Light Agamo vazando, Deus Novo Mundo. E tchau.